Vê se tá gravando agora. Agora tá. Tá, então vamos lá. Deixa eu fazer logo essa chamada, então. É só me dar um ok aí, tá? Que não vou estar vendo vocês, mas vou estar aqui no meu documento. Adriana, tá aí? Estou aqui, professora, presente. Tá, beleza. Amanda, Presente, professor. Ana Aparecida. Ui, sou eu. Ué? Ana Paula. Obrigada. Ana Paula de Melo. Ela tá presente, ela botou no chat. Ah, beleza. Andréa Vieira. Presente, professora. Beleza. Carivaldina. Daniele. Presente. Eliane. Presente. Elídia. Presente. Fábia. Presente, professora. Érica. Presente, professora. Gilmara. Presente, professor. Iriana. Presente, professora. Jaqueline. Já que tá aí. Karina. Karina tava aí, gente. Tava não? Não, Ué. faltou. Muita tecnologia, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Larissa. Tô aqui. Lídia. Presente, professora. Luziene. Presente, professora. Marcela. Marcela tá aí, gente? Acho que não. Vê para mim no chat se tem alguma justificativa. Ela falou ontem comigo, professora, que estava sem internet. Não falo com ela desde ontem à noite, tá? Ó, então, tá bom. Mariana. A Mariana falou comigo hoje. Marta. Marta tá aí, gente? Naira. Presente, professora. Palmerina. Presente. Rafaele. Estou aqui, professora. Renato. O Renato não entrou, não, professora. Também não. Ele não entrou, não. Vou chamar ele para saber o que Renato aconteceu. falou que ia se atrasar hoje. Quando ele chegar, aí é só me sinalizar, tá? Aí, no Ele caso, estava preso na loja. Samanta não está frequentando. Sandra Inocêncio está aí, né? Presente. Sandra Silva. Aqui. Thalita. Oi, presente. Thaís. E Vitória. Vitória tá aí? Presente, professora. Beleza, gente. Muito obrigada. Muito mais prático. Nossa, quero outra vida, não. Ai, meu Deus. Ficar depois um por um ali. Deixa eu voltar aqui com os slides. Aí, caso chegue alguém depois, é só vocês sinalizarem para mim, que aí eu venho aqui e ajusto. Professora, vê se eu estou pedindo para entrar aí, me aceita. Ué, já aceitei. Não, porque eu estou entrando pelo computador. Vou desligar o telefone. Tá, já aceitei já. Obrigada, professora. Nada, amor. Então, gente, quando a internet caiu aqui da professora... Peraí. Eu estava exatamente falando sobre essa estrutura, né, de organização da BNCC, para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Lembrando que o nosso foco aqui é creche, ou seja, a gente vai pegar essa parte verdinha
que é a parte que se refere à educação infantil, que é baseada nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento e nos campos de experiência, né? O ensino fundamental, ele é distribuído em áreas de conhecimento, competências específicas, componentes curriculares e competências específicas, 2 componentes, e o ensino médio é área de conhecimento e competências específicas também. Tem mais umas informações aqui, mas a gente já vai ver direitinho. Bom, deixa eu discutir essa parte teórica com vocês, e vocês podem ir falando comigo qualquer coisa. Como foi o processo de discussão sobre a elaboração da BNCC? Isso é importante também a gente prestar atenção. O Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, realizou audiências públicas em 2017 para discussão sobre esse documento, né, para as etapas da educação infantil e do ensino fundamental. Isso em 2017. E em 2018, para discutir sobre o documento do ensino médio. Então, iniciou-se uma discussão por parte do Conselho Nacional de Educação, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Essa discussão começou em 2017, quando chegou em 2018, começou a discussão do ensino médio. Além disso, o Conselho Nacional de Educação coletou contribuições públicas enviadas por pessoas e instituições de todo o país, contendo sugestões de aprimoramento do texto da base. Houve esse movimento nas escolas. As equipes tinham que se reunir e fazer uma devolutiva. A própria Secretaria de Educação, ela deve ter se organizado para recolher das escolas, né? E aí, essas observações que eram feitas também, essas devolutivas, porque eles assim, desejavam que fosse assim bem democrático. Então, quem está na escola pode ler, pode alterar o documento e devolve. E assim foi. Todas as contribuições recebidas, né, no caso, elas foram analisadas e geraram alterações no documento, tá? E aí, o que eu quero destacar hoje aqui? O que a base propõe para as crianças? Isso é muito importante, sabe? A gente parar para refletir o que de fato interessa quando o assunto é a criança, quando o assunto é a educação infantil, né? Bem, a base reforça que o cuidar... Gente, lembra que a gente falava do cuidar lá nas diretrizes e nos referenciais? Olha o cuidar de novo. A gente avança, mas alguns verbos, algumas expressões, elas são clássicas, né? Olha só, o cuidar está integrado às ações de conhecer e explorar o mundo. Estabelece que a formação de vínculos proporciona segurança afetiva para a criança, construir conhecimentos com o mundo e desenvolver autonomia. Incentiva a autonomia que permite que a criança enfrente e supere obstáculos. As crianças ficam no centro do processo. Vejam, não é o professor, são as crianças. Mesmo em atividades dirigidas, todas devem ter tempo e espaço para serem ativas. O professor deve planejar cuidadosamente momentos de livre exploração. Propõe a instituição de uma rotina para transmitir a sensação de segurança e ajuda de modo que se desenvolva a autonomia dessa criança. Tá. Esses apontamentos aqui foram até parte da revista Nova Escola, que veio evidenciando, eu achei interessante, porque ele fala para a gente nesse cuidar da criança, no desenvolvimento da autonomia, e que a criança, ela é o centro. Ah, não, o centro sou eu, professor, porque vou fazer e tal. Não, o centro não é o professor. O centro é a criança.
sabe? Isso tem que ficar muito claro. O nosso objetivo aqui é atender a criança. O professor vai mediar todo esse processo. Então, a base estabelece 6 direitos de aprendizagem e 5 campos de experiência para a educação infantil, que indicam quais são as experiências fundamentais para, que a criança aprenda e se desenvolva. Então, vamos ver aqui. A BNCC é um documento que define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica. A BNCC não determina como ensinar, mas o que deve ser ensinado. Prestem bastante atenção nisso, gente. Não é determinação do como fazer, mas o que deve ser feito. Cada escola e cada rede deverá, dentro do seu currículo e PPP, definir como irá trabalhar as diversidades locais. Então, a base, ela estabelece que a educação infantil é uma etapa essencial para a construção da identidade e da subjetividade das crianças. E estabelece a criança da educação infantil. Ela tem 6 direitos de aprendizagem propostos pela base. Que direitos de aprendizagem são esses? A criança tem direito ao conviver, ao brincar, ao participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, esses são os direitos de aprendizagem apresentados pela BNCC para a educação infantil. Bem, professor, então vamos lá. Uma paradinha aqui. Preste atenção. Base nacional, distribuída pelos segmentos, sendo que na educação infantil, ela nos apresenta uma estrutura e destaca-se 6 direitos de aprendizagem para essa criança educação infantil. E aí, como eu já tinha falado anteriormente, o que muda da BNCC para os referenciais e as diretrizes? Os RECNES são os referenciais curriculares e o DCNI, são as diretrizes curriculares nacionais. Bom, os referenciais estabelecem o que deve ser ensinado e é organizado em eixos. Vamos lembrar? Os referenciais curriculares que a gente já estudou. Ele era organizado em eixos. Quais eram esses eixos? Identidade e autonomia, conhecimento de mundo, natureza e sociedade, linguagem oral e escrita, música, matemática e artes visuais. Ah, tá, Adriana, beleza. Os referenciais eram distribuídos em eixos. 98, quanto tempo passou, né? Representou um avanço na época, porém, era mais como uma orientação de conteúdo e objetivo de aprendizagem. Já as diretrizes para a educação infantil, de 2009, mostraram um avanço na direção de colocar a criança como protagonista. Essa foi a diferença, um grande passe depois dos referenciais, porque as diretrizes não só trouxeram esse direcionamento, mas evidenciaram, olha, a criança que vai protagonizar. As diretrizes tinham foco nas interações, não tem, que o documento existe. Na brincadeira, como eixos estruturantes, além de considerar os princípios éticos, políticos, estéticos, para nortear a produção do conhecimento. Novamente, eu estou voltando. Para quê? Para a gente entender. A gente sai do referencial, que mostrava o que deve ser ensinado. A gente passa pelas diretrizes em 2009, que além de mostrar como devia ser esse direcionamento,
pegou a criança e centralizou. Beleza. E a gente chega na BNCC mostrando esses direitos de aprendizagem, que eu já falei os 6 e vou repetir. A criança na educação infantil tem direito a conviver. Como garantir esse direito? Olha como que a base ensina. Promovendo situações em que os pequenos possam brincar e interagir com os colegas e se envolver em experiências diversas de convivências em grupo, como organização dos ambientes. É educar a criança para pensar no outro. Gente, eu acho fantástico. Porque a criança, principalmente a criança, a educação infantil, ela já tem ali o ego, a questão do ego, a individualidade, né, gente? Ela, ela e ela. Então, quando você pensa no primeiro direito de aprendizagem, que é o conviver, né? Esse direito a conviver e que a base diz que você educa a criança para ela pensar no outro, isso é porque a criança, desde pequena, precisa aprender a respeitar o espaço do outro. E isso não é brincadeira. A gente já precisa começar a ensinar a criança desde pequena. É garantia de 100%? Não. Mas é desde pequeno que você começa. Ó, tem você e tem os outros também. Tia, eu vou. Não, mas espera aí. E o amiguinho não vai também? Não é deixar, porque não tem maturidade. Não. A gente já começa a sinalizar essa convivência, que é um direito de acordo com a base. Gente, eu estou falando dos 6 direitos de aprendizagem que a BNCC apresenta para a educação infantil. O primeiro é o conviver. A criança precisa ser educada também para pensar no outro e não só nela mesma. Segundo direito, brincar. Brincadeiras são essenciais e devem estar presentes intensamente na rotina da criança. Porém, segundo a base, devem ser enriquecidas e planejadas pelos professores. Viram? Não é o brincar por brincar. É uma brincadeira que está estruturada num planejamento enriquecedor. Não é você pegar aquela criança e empurrar no cantinho da sala, vai brincar, vai! Não é esse o direito à brincadeira, o direito ao brincar que a base se refere. Não é o ocupar o tempo da criança porque ela está te irritando, você vai colocar no campo. Não é isso. É dentro de um planejamento. Terceiro direito de aprendizagem. Quer falar, Angélica? Eu abri aqui sem querer, mas eu estava falando essa questão na semana passada, falando um planejamento sobre isso, o brincar, né? Isso. Mas é o brincar de você chegar, tô cansada hoje, não tem... Tô cansada hoje, não tem o que fazer, vou botar as crianças a brincar lá fora. Eu chamava muita atenção da professora, né, na escola por causa disso. Que achar que o brincar é isso. Vou ficar ali enquanto as crianças ficam à toa lá, porque não tem o que fazer. Pois é, menina. A gente sabe. Tem que ter objetivo. Desde o momento que está com você na sala de aula, porque às vezes os professores de educação infantil acham, hoje eu estou cansado, não quero ficar dando nada não, vou lá para a escola deixar as crianças brincar à vontade. Então, isso que eu ia falar. Claro, gente, nós somos humanos, a gente não é uma máquina, né? A gente se cansa. Nossa, professor de educação infantil, então, misericórdia. Só que a gente tem que entender, uma vez ou outra, né? Vai acontecer, sejamos muito sinceros, mas a nossa estrutura, a nossa organização, o nosso comprometimento ético, ele deve vir à frente. E quando a gente se refere a essa brincadeira, como eu disse, como a Angélica confirmou, é uma brincadeira planejada, uma brincadeira que tenha sentido para essa criança, porque ela vai aprender brincando. Então, assim, achei importante a gente pensar nisso, sabe? É engraçado em parte, né? Porque eu conheço essa fala bem, venho de muitos anos de coordenação, sei bem o que é isso. Gente, mas é entender que vai muito além do fica no cantinho. É porque a brincadeira, quando bem planejada, ela é funcional para essa criança. Bom, direito a conviver, a brincar, participar.
Tem professor que não gosta, né? Tia, o professor já está surtando. E eu fico assim, gente, está fazendo o quê na educação infantil, meu filho? A criança fala o tempo todo, levanta a mão. Tem que ter paciência, tem que respirar fundo, porque quando eles vão amadurecendo, tudo bem, mas antes eles interrompem mesmo. Tia, eu queria falar isso com você, mas ô tia, o meu pai, tia, minha tia, e começa aquelas falas, né, em conjunto. E o professor tem que ter paciência. Como que a gente garante a participação dessa criança? A BNCC, ela reforça o envolvimento das crianças em todas as etapas das brincadeiras e de atividades também, né? Como diz aqui, permitindo que elas ajudem a decidir como será a estrutura, quais materiais serão usados e outros. No fundo, gente, a criança está brincando, a criança está participando de uma aula, a criança está envolvida, isso já é uma participação. Então, não é nada tão complexo. Só que, por ser simples, eu me pergunto às vezes por que as coisas não caminham. A gente tem o direito a explorar, permitindo que as crianças explorem sozinhas diferentes materiais e elementos simbólicos, como músicas e histórias. O direito a expressar-se. Rodas de conversa são imprescindíveis. Além disso, é interessante criar conselhos e assembleias em que os pequenos votam e argumentam sobre decisões que afetam o coletivo. Ah, Adriana, para! Não, gente, é sério. Vamos supor, tá contando uma historinha, a professora levou para a sala, vamos lá para o Maternal 2, dando um exemplo. Levou para a sala um leãozinho e quer dar nome para esse leão. Ué, quando você pensa no direito a expressar-se e tudo mais, né? Conselhos e assembleias, você vai dar um nome para o leão. Vamos ver qual é a ideia de nome? Quem quer dar um nomezinho para o leão? Aí começa, eu quero, tia. E fulano também deu o mesmo nome. E você começa a ouvir essa expressividade, a prestar atenção nessa expressividade da criança, que ela vai aprendendo a opinar desde pequena, com respeito. Uma coisa é a criança chegar e querer impor. Gente, porque eles são pequenos, mas cada criança é uma criança. Se deixar, tem criança que já quer dominar desde pequeninos, vocês sabem disso. Às vezes é até assim, engraçado falar isso. Mas tem uns que já nascem já tem aquela liderança, que se a gente não trabalhar direito essa liderança, eles já chegam mandando e desmandando. Então, quando a gente diz que tem que se expressar, tem. Desculpa se eu não agrado falando assim. Ah, mas tem que se expressar. Vamos votar. Qual vai ser o nome do bichinho? O que você acha? Aí começa. Ai, mas eu queria que fosse o meu, tia. Gente, isso faz parte. São crianças pequenas, né? Não tem como ser diferente. Eu só quero reforçar que ela tem que se expressar. Ah, não. Tem que ficar quietinho, só o professor fala. Antigamente era assim, né? Hoje não. Vai chegar numa sala de educação infantil, maternal 2, pré-1. Gente, você vai chegar lá, vai encontrar a criança calada, turma quieta, toda quietinha, tem alguma coisa esquisita. Entendeu? Tem alguma coisa ali. A criança também tem direito a conhecer-se, né? Professora, rapidinho, deixa eu só fazer um parênteses. Aí cai por terra a ideia que muitas professoras, né, que estão até do 1º ao 5º, do 6º ao 9º, acham que o professor de educação infantil está lá para descansar, né? Não tem isso? Tem. Ah, já trabalhei 20 anos muito mais, nossa. Eu vou para a educação infantil porque lá só vou sentar no chão, vou contar historinha, mas não é nada disso. Só quem É mais vive cansativo ainda. e quem É onde a realmente gente mais trabalha. né? Muito cansativo. Só quem trabalha que sabe. Isso aí. O trabalho que dá, né?
a criança de educação infantil. Você não pode piscar, os mais velhos ainda tem aquele intervalo que a professora respira, eles não, o parquinho você tem que estar mais atenta ainda. Coloca uma cópia Mas no quadro, o professor né, que Thalita? trabalha de forma correta também, né? Não, na educação infantil não tem como piscar, não, gente. Você piscou, é uma Não, mordida. verdade, Você mas piscou, hoje... o brinquedo voa na cabeça. Hoje em dia, não sei quem falou aí de ser correta. Morde. Hoje em dia, Nara. se você não seguir a BNCC, se você não seguir, no caso, os eixos, quem faz é o contraturno na minha creche, são os agentes culturais. Se você não seguir, você não fica. A direção chama você e fala, ó, você não tem perfil para educação infantil. Você trabalha 1 ano na escola, no outro ano você já tem que ir para outra escola. Porque a gente é observado o tempo todo. Não tem como você fazer coisa errada e não ser percebido, entendeu? As próprias mães vão na direção e falam, a orientação, vê ali se você está... Realmente, não tem como você não trabalhar direito hoje na educação infantil. Não tem. Professora, se você não trabalhar direito, você não fica. A senhora falou de liderança. Eu tinha uma aluna, eu nunca mais esqueço o nome dela, Eloá. Ela queria liderar a sala, e ela, as crianças tinham aquele momento de chegar, de botar a agenda na cestinha. Eu fiquei com um maternal, né, 2 aninhos. Aqui, tia, essa não tirou, e ela na mochila da outra pegava a agenda. Aqui, tia, ela não fez isso, e vigiava o dia inteiro, ela contava tudo. Tem Minha sim. filha é bem assim, Thalita. É muito engraçado. Toda professora que passa pela minha filha diz que ela é líder da turma, ela que manda. Todo mundo faz o que Duda manda. Olha, gente. Então, quem está falando agora? Quem está falando da Duda? Naira. Oi, Naira, porque eu não estou te vendo. Eu estou com poucas janelinhas aqui embaixo por causa do documento. Mas, ô Naira, a gente que é mãe, que já vai identificando essa liderança, né? A gente já vai trabalhando isso para o lado positivo, porque a gente sabe que num processo natural, se deixar, vai mandando. É assim mesmo, professora. É verdade. Ela é assim, quando tem peça teatral, ela é sempre a principal, ela é sempre que vai ser a última foi não sei o que lá, Maricó. Ela que foi a galinha, não tem jeito. A professora já tudo. Não, meu amor, mas aí é válido. Aí a gente está falando de participação, engajamento. Acho que isso aí é válido. Eu estou me referindo quando essa liderança que a Thalita citou, que eu já tinha comentado também, né? Quando essa liderança que se não bem trabalhada, a criança começa a achar que ela pode, entendeu? Vai falar para ela, vai ver se seu nariz está aí. Professora. Oi. Oi, deixa eu falar rapidinho. Isso aconteceu com a minha sobrinha, a Priscila. Ela se sentia assim, ela se sentia superior, acabava se sentindo superior à turma. E aí teve um episódio de, acho que Rainha da Primavera, alguma coisa assim, e ela se sentia à frente de tudo e de todos, e no dia ela perdeu. Não, isso foi extremamente frustrante para ela, ela chorou por dias e dias. Eu acho que é essa a importância de se trabalhar a cabecinha, né? Porque ela não conseguia aceitar que ela não tinha sido a primeira, não tinha ganhado em primeiro lugar, entendeu? Aí foi muito difícil para minha irmã convencer, minha irmã teve que focar em outras coisas, aí ofereceu presentes, outras coisas. Só que o negócio dela é que ela era absoluta na escola, ela era exclusiva. Ela que mandava e ela queria que os amiguinhos obedecessem. Então, eu acho que a importância de se trabalhar junto à família também, eu acho que é o ideal, né? Menina, e outra coisa importante, já que a gente sabe que a BNCC apresenta competências gerais, e competências gerais estão relacionadas ao emocional dessa criança, né? Assim, eu penso muito, sabem o quê, gente? Não vamos muito longe, não. Nós que somos adultos, nem todos nós sabemos lidar com frustração. Tem gente que já passa mal e tal, fica com raiva, mistura tudo. Por quê? Talvez em algum momento lá atrás da nossa vida, não que os nossos pais, avós,
não é que eles tenham responsabilidade, assim, tem sobre nós, mas eu digo sobre o processo que eles também foram criados, tiveram uma criação. Mas, assim, por isso que a gente precisa, desde pequeno, estar ensinando essa criança a lidar com frustração. Negar, não, deixa chorar um pouco, porque, assim, tudo pode, tudo é permissivo, ela vai tentando. Ela vai tentando. Ontem, eu tô falando aqui, né, muito particular para vocês entenderem. Meu filho tem um cofrinho. E ontem era dia de eu dar a moedinha dele. Só que ele tá aprendendo a contar e ele me pediu a moedinha até 4. Ele queria 4 moedas de R$1, porque aqui em casa ensinaram para ele que no cofrinho só pode entrar de R$1. Olha só. Então, só, gente, que eu não tinha as 4 de R$1. Eu só tinha 2 ou 3. Eu conversei com ele e falei, olha, eu não tenho, a mamãe só tem essas aqui, vou te dar essas aqui. Claro que ele não gostou. Aí eu tô vendo que ele saiu de perto de mim, foi lá na avó, no vô. Não, porque eu tô sem minha moedinha de R$1, sem gritar, sem nada. Foi preparando o terreno para a família. Eu lá de onde estava, só fiz o sinal. Eu falei, não dá. Eu falei para ele que ele vai esperar a 4ª moedinha amanhã. E ele tem que esperar. Ó, foi um sufoco, hein? Porque ele não fez pirraça. Mas ele foi manobrando para que ele ontem ficasse com as 4 moedas de R$1. Aí o que acaba acontecendo às vezes? Nós somos adultos, nos cansamos, tanto em casa quanto na escola. A tendência, numa hora dessa, é fazer o quê? Toma aqui a moeda de R$1. E eles vão se acostumando. Porque a gente vai na onda deles, e como esse exemplo que a Adriana deu, que outros de vocês darão, a criança acaba depois não conseguindo separar. E a frustração? Nossa, parece que o mundo acaba. Então, às vezes, quando elas são novinhas, não estou falando que a criança tem que sofrer, gente, pelo amor de Deus, mas algumas ações, né, elas podem sim ser ali, ó, sinalizadas para a criança. Não, tia falou não, é não. Ah, mas a criança fez um escândalo. Gente, inevitável. Por quê? Ela é fruto do contexto que ela convive, mas ela também tem as características próprias dela. Então, ali vai rolar o teste. Quando a gente está lendo esses direitos aqui da aprendizagem da BNCC, que a criança vai se expressar, tem uma que vai querer se expressar muito mais que a outra, que não vai gostar quando a tia dá atenção para o outro amiguinho porque não sabe dividir, sabe? Que na hora que estiver explorando, fazendo uns trabalhinhos ali, com os materiais, que ele vai querer atenção exclusiva. Então, assim, eu penso muito em nós como adultos. Quantos de nós não tem nossas dores internas? Quantos de nós ainda hoje, aos 30, 40, 50, 60, seja lá quantos anos for, fica mal quando não consegue resolver o que quer, fica numa deprê. Ai, eu estava fazendo... Estou dando um exemplo, tá, gente? Sei de nada, não. Eu estava no grupo da Naira fazendo trabalho. Aí eu queria escrever sobre o século XVIII, mas o grupo falou que já tem uma escrita sobre o século XVIII. Ai, eu queria tanto. Pode, gente? Não, Adriana, já está pronto. O mundo acabou. Não estou falando que isso acontece entre vocês, eu estou dando um exemplo. Mas por que essas coisas acontecem? Em algum momento, isso precisava ser melhor trabalhado na gente. E a vida é isso. Ganhas e perdas. A criança vai ganhar, a criança vai perder. A criança vai sorrir, a criança vai chorar, né? A gente sabe que a vida não é o conto de fadas que se apresenta, que não é a novela, que toda novela nunca vi, toda novela termina tudo lindo. Ah, meu Deus do céu, né? Não, são os pequenos momentos de felicidade. É um dia de cada vez, hoje a mamãe pode, amanhã não pode, né? Então assim, mas Adriana, isso tem relação com o conteúdo da aula? Total! Porque se a gente está falando de um documento, a gente está falando dos direitos de aprendizagem que são garantidos para a educação infantil pela BNCC. Só que a BNCC, ela traz as competências gerais. E essas competências gerais, que depois em outro momento a gente vai falar também,
elas falam muito desse emocional da criança. Ai, tão lindinha, como a sobrinha da Adriana, ela citou. Mas depois, olha só que trabalheira que não deu quando ela perdeu lá o tal do... Foi o quê? Um concurso, Adriana? Foi um concurso, Foi né? a Rainha da Primavera. Nossa, eu imagino, né? Imagino. E assim, é um mundo que desmorona. Principalmente se a família não... Porque às vezes a família diz assim, você quer participar? Mas, ó, não quer dizer que você vai ganhar. Tem muitos Mas o erro amigos... também foi da minha irmã, Adriana, porque a minha irmã sempre falava para ela: você é a mais bonita, você é linda, você vai ganhar. Aí, quer dizer, criou aquela expectativa nela. Então, Ai, ela foi com tudo. Chegou lá, tinha meninas, mas tinha outras crianças, né, que ganharam e que teve um desfile. A mãe ainda falou: não, você ainda tem o concurso do desfile, vamos lá. Aí perdeu de novo, então ela ficou extremamente frustrada. Nossa Senhora. E até hoje ela lembra disso. Ela fala: olha, eu fiquei por dias porque eu acreditei, né? Como era filha única, paparico, né? Morava com a gente, todo mundo paparicando, todo mundo achava muito lindo. Mas, assim, não é bem assim, né? Não, A realidade gente. foi outra. E foi muito, assim, brusca com ela. Para ela que achava que ela era exclusiva em tudo, em todos os aspectos. E a professora já tinha falado isso com a minha irmã, que ela queria mandar, que ela queria estar sempre na liderança de tudo, das brincadeiras, dos comentários, e aí foi muito frustrante. Eu acho que é mesmo, gente. Tem que ter esse cuidado mesmo. E nós que estamos na educação infantil, nós que eu digo assim, né, a gente está falando de creche, mas a creche a gente acaba estendendo, vamos falar da educação infantil em si, na BNCC. A gente tem uma responsabilidade muito grande com essas crianças. Muito grande, sabe? Não é só ali deixar atividade que lindo vai embora, não. É todo um emocional envolvido, são vários fatores aí que a gente precisa estar atento. Pensa, às vezes, tá preocupado com a coordenação motora. A criança está com uma coordenação motora maravilhosa, mas está, tadinha, super desequilibrada emocionalmente, por N fatores. Então, assim, tem muita situação aí que a gente precisa rever, precisa pensar, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Os slides, eles já estão assim, eu trouxe uma parte, depois eu vou entrar ali na plataforma para mostrar, mas hoje o conteúdo, ele está mais light. Vocês querem parar ou a gente segue e eu libero vocês antes? O que vocês preferem? Querem parar? Porque eu prefiro liberar antes. Eu prefiro seguir e Eu também acabar prefiro antes. liberar antes. Então eu vou seguir. Vou seguir, podem ficar tranquilos, porque hoje... Seguir, também acho. Então, eu vou seguir aqui. Então, gente, vamos recapitular. São 6 direitos de aprendizagem que a BNCC apresenta para a criança e educação infantil. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Eu estava até falando aqui no direito de conhecer-se, né? Conhecimento pessoal mesmo, sabe? Momentos do banho, da alimentação, da troca de fraldas são ricos para essa aprendizagem. Ao sentir-se cuidado e ao aprender a cuidar de si, a criança desperta a consciência sobre o seu corpo, por exemplo, um processo natural. Então, assim, eu entendo também que esse direito ao conhecer-se a si próprio, né? Conhecer o seu corpinho, se reparar, se cuidar, hábitos, é todo um conjunto. Ele é um dos mais, assim, eu posso dizer que ele é um dos mais importantes, porque você já vai trabalhando com a criança, né? Essa questão da limpeza, da alimentação, sabe? Eu considero esse direito fantástico também. Então, a gente tem os 6 direitos, só que quando o professor vai planejar a aula dele para a educação infantil, para o maternal, para o pré-1, ele precisa ter aqui como direcionamento os 5 campos de experiência que a BNCC apresenta para a educação infantil. Mas como assim, Adriana? São 5 campos. Eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos,
traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Os campos de experiência e os objetivos, eles não têm um caráter de currículo, mas eles servem para auxiliar o professor no planejamento das suas atividades, com maior clareza no que deve ser desenvolvido em cada fase. Então, na verdade, gente, assim, é só para a gente entender isso, né? O professor está planejando a aula dele, a aula da educação infantil, a aula do maternal 2, do pré-1, do pré... Enfim. Hoje está fazendo uma atividade de matemática, com certeza, bom, ou vai se enquadrar no campo de experiência, traços, sons, cores e formas, ou no campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relação e transformação, entendeu? Os campos, eles vêm para ajudar. Então, é como diz aqui, ele não é um currículo, mas ele vai auxiliar o professor a planejar. Dentro dos campos, cada campo desse, gente, cada campo desse na BNCC tem objetivos de aprendizagens que são divididos em 3 grupos etários. A BNCC, ela divide em bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, tá? É assim que a BNCC faz a distribuição. E aí eu estou mostrando para vocês aqui esses campos. Campos são esses, né? Então, assim, o eu, o outro e nós destaca experiências relacionadas à identidade. Quando a gente fala de mim, tipo, eu estou falando de mim, estou falando de você, estou falando de nós, estou falando de quê, gente? Da nossa própria identidade, construção da identidade, né? Da subjetividade, das relações permeadas pelas interações positivas, vínculos profundos e estáveis com professores e colegas. Então, assim, na maioria das aulas, esse campo vai estar em evidência, porque dificilmente a criança, né, ela não vai estar ali interagindo, vai estar sempre ela, né, o outro e a turma. O segundo campo de experiência, que é o corpo, gestos e movimentos, ele releva a importância de que as crianças devem viver experiências em diferentes linguagens, como a dança, como a música. Coloca ênfase nas experiências que estimulam a exploração do espaço, explorar o espaço com o corpo e com diferentes formas de movimentos. Tá? Estou repetindo, mostrando para vocês os campos de experiências. O traços, sons, cores e formas ressaltam a experiência com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, e que promovem a sensibilidade investigativa da criança. Valoriza a ampliação do repertório musical e a exploração de diferentes objetos musicais. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Realça as experiências como a linguagem oral, como as conversas e cantigas. Incentiva experiências como a leitura de histórias, a linguagem escrita, convidando a criança a conhecer os detalhes do texto e das imagens e a ter contato com os personagens, imaginar cenários. Nossa, hora de contação de história, então. O quinto campo, espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. A ênfase está nas experiências para a construção de noções espaciais, relação ao tempo, ordem temporal e histórica. As crianças devem entender que os números são recursos para representar quantidades. É importante favorecer a construção de noções relacionadas à transformação de materiais, objetos, situações que aproximem as crianças da ideia de causalidade. Assim, gente, são campos que norteiam o trabalho do professor, né? Você está explorando, está na contação de história, você está no quarto campo, que é escuta, fala, pensamento e imaginação. Está explorando espaço, tempo, né?
ordem, história e tal, você está no 5º. E assim a gente vai percebendo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 6 direitos de aprendizagem e 5 campos de experiência. Lembrando que os campos de experiência, eles norteiam, eles visam nortear o trabalho do professor. Colocando em prática os conceitos da BNCC, o que a gente pode pensar aqui? Pensar no cuidar e no educar, formar vínculos durante as atividades cotidianas, incentivar a autonomia, respeitar o tempo de cada criança, escutar ativamente e observar, planejar os espaços de exploração e organizar o tempo, né? Eu agora vou lá na BNCC com vocês. Aqui, eu sempre deixo alguma coisa, né? Essa frase do Paulo Freire, que o educador se eterniza em cada ser que educa, e isso é muito sério, porque a gente não pode subestimar a capacidade de uma criança, mesmo que seja uma criança de maternal 1, 2, seja lá qual for. A criança é sensitiva, ela percebe o professor, ela percebe o ambiente, ela percebe quando as coisas estão soltas, ela percebe quando a professora chega e passa qualquer coisa por passar. Ah, mas ela não fala, mas a criança percebe, gente. Basta uma brechinha para sabe, tô perdida. E agora? Sabe? Aí começa aquela desorganização. E desorganização não tem nada a ver com movimento. Uma coisa é a criança brincar, falar, se expressar, ter todos... Estou falando que a criança é atenta, sabe? Ela tá ali, tá observando, tá prestando atenção. E eu acho que a gente precisa estar ligado nisso, sabe? Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Até aqui na própria página. Só um instantinho. Vocês podem falar comigo enquanto isso, tá? Quem trabalha já deve estar fazendo uso da BNCC há algum tempo. Já deve estar aí explorando. Quem não trabalha ainda, que não está em sala de aula, talvez tenha assim, um pouco mais de curiosidade e a gente vai esclarecendo tudo ao longo do tempo. Cadê? Quando eu estou pesquisando, gosto muito de... Ué, gente, cadê a página daqui, meu Deus? Hein? Quando eu estou pesquisando lá na BNCC, a gente quando entra aqui, ó, Base Nacional Comum.mec.gov.br, né? É o site da base, tá no MEC, não tem erro, não tem erro. A gente vê que tem aqui, como eu falei para vocês, o início, a explicação da base, o histórico e a implementação. Quando a gente desce aqui na barra de rolagem, olha só, vocês estão vendo? Ó, BNCC para navegação, BNCC PDF, BNCC planilha. Quem não está em sala de aula ainda, quem assim quer algo mais prático também, não sei, gente, imprimir a BNCC é muita coisa, mas tem gente que tem arquivada. Vocês podem entrar aqui, ó, que eu gosto muito. BNCC para navegação, a gente clica e o livro, que ao invés de estar impresso ou em download, ele vai estar aqui online. Olha só, gente, olha só. Sumário. Clico no sumário. O que você quer? A explicação da base, os marcos legais. Ah, Adriana, faz um favor. Vem aqui, ó. Educação infantil, que você estava ensinando isso pra gente hoje. Ah, aqui na etapa de educação infantil, vamos ver o que tem? Você vai lá, clicou. Olha lá, gente. Tá vendo? Tudo online, ó. Aí vem a explicação, a expressão, educação pré-escolar,
utilizada no Brasil até a década de 80, expressava o entendimento de que a educação infantil era uma etapa anterior. Aí vem explicando. Olha lá, ó, educação infantil no contexto da educação básica. De novo, olha as palavrinhas aqui, ó, em negrito. Educar e cuidar. Tá vendo só? Ó. Aí vem falando das diretrizes. Aí começa. Direitos de aprendizagem, desenvolvimento da educação infantil. Já falei para vocês. Conviver, brincar, participar, explorar. Estão acompanhando, né, gente? Expressar, conhecer-se. Então, eu estou mostrando para vocês que a gente está navegando em tempo real no documento da BNCC e ele não está em download, está online. Ó, aí vem explicando, tá vendo só? Olha o que tem aqui embaixo. Os campos de experiência da educação infantil. Eu clico. Aí vem a explicação do que são, a definição, a denominação. Ele apresenta um relatório, um mini relatório, né? Sobre cada campo de experiência. Qual é o tipo de trabalho desenvolvido, ó. Traços, sons, cores e formas, tá vendo? Adriana. Oi, amor. Porque às vezes as pessoas fazem um planejamento e botam tipo um código da BNCC. Ah, não sei o quê, Ah, não sei o quê, é. não sei o quê. E tem. É porque é assim. Deixa eu achar aqui. É porque normalmente é assim. Vamos supor, EF. Começa com EF. Ensino fundamental, habilidade. Cada letrinha daquela é uma inicial. Tá. Quando é ensino fundamental, tem o EF. Quando é educação infantil, tem o EI. Aí fica aquele palavrão, né? Aquele, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar. Mas aí, só finalizando para responder a Thalita, a gente tem aqui, tá vendo só? Quando vocês entram aqui nesse... Ó, introdução, estrutura... Ó, estrutura. Estrutura da BNCC, tá vendo? Já tinha mostrado para vocês na aula, ó. Tudo arrumadinho. É só querer pesquisar, gente, ó. Educação infantil, que é o que nos interessa. Aqui em cima, cadê? Aqui no sumário, ó. A gente, depois, se vocês puderem também dar uma lidinha, é importante, né? Essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Quando ela vem falando das competências gerais, eu acho muito interessante. Olha só, competências gerais de educação básica. Fala em curiosidade intelectual, manifestações artísticas, tecnologias digitais, valorização de diversidade, saberes e vivências culturais, argumentação de bases, fatos, dados, cuidar da saúde física e emocional, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, tá vendo só? Agir com autonomia. Eu, Adriana, acho interessante a gente ter essa noção. Ah, mas a gente está fazendo uma disciplina só creche, por isso a gente vai focar em educação infantil. Ah, gente, mas isso não limita vocês a conhecerem outros detalhes da base, né? Por exemplo, Thalita, quando eu entro aqui em sumário, deixa eu ver uma coisa aqui. Ué, não abriu por quê, gente? Aqui, ó, aqui. Ó, isso aqui é muito interessante. Lembra que eu falei para vocês que tem a distribuição pelas idades? Dá uma olhadinha aqui, ó. Preste atenção. Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que constituem a etapa da educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão sequencialmente organizados em 3 grupos por faixa etária, que correspondem aproximadamente às possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças, conforme indicado na figura a seguir. Todavia, esses grupos não podem ser considerados de uma forma rígida, já que há diferença de ritmo na aprendizagem e também no desenvolvimento das crianças, que precisa ser considerado na prática pedagógica. Olha aqui, gente.
Como que a BNCC entende essa criança no que se refere à idade? A BNCC se reporta à criança de creche e de pré-escola. Quem é essa criança de creche? São os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses e as crianças bem pequenas, que vai de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então, é importante a gente conhecer isso, sabe? Como que a BNCC apresenta essa estrutura. Creche. Quem é que compõe a creche ali? Bebês e crianças bem pequenas. É de 0 a 3, no caso, né? Isso. De 0 a 3 e 11 meses, na verdade. Bebês e crianças bem pequenas. Os bebês até 1 ano e 6 meses. As crianças bem pequenas até 3 anos e 11 meses. Passou de 3 anos e 11 meses, já é 4 anos, que são que a BNCC chama de crianças pequenas, que já é pré-escola, já não é mais creche, né? Então, assim, eu acho interessante a gente ficar por dentro desses termos, dessas terminologias. É assim que a BNCC classifica. Ou é bebê, ou é criança bem pequena, ou é criança pequena, sendo que os bebês e as crianças bem pequenas compõem a creche. E as crianças pequenas, a pré-escola. Aí, na pergunta da Thalita, Adriana, aqueles códigos todos, então, campo de experiência, lembra que eu falei dos 5 campos de experiência? Então, por exemplo, o eu, o outro e nós. Tá vendo, Thalita? Tem aqui, ó, EI01, toda vez que começa com esse EI, é educação infantil, tá vendo? E aí, depois, segue o código dos objetivos, que, por exemplo, eu sei que na hora que eu estava lendo, eu pensei assim, gente, vai ter gente que vai dizer assim, ué, mas é só isso? Só 5 campos de experiência? Não, gente. Dentro de cada campo de experiência, tem os objetivos. Olha lá, ó, olha lá. A gente está no campo, o eu, o outro e nós. Beleza. Observem que nós temos 3 colunas aqui, ó. Coluna dos bebês, coluna das crianças bem pequenas e coluna das crianças pequenas. Ué, professor, então na educação infantil, quando a gente pesquisa para planejar uma aula, não é por série, não? Não, na BNCC você vai pela idade, pela faixa etária. Que a BNCC, claro que a gente sabe que vai acabar sendo, porque assim, se você diz que está na creche até 3 anos e 11 meses, você já tem uma ideia de qual é a série dessa criança. Mas, no fundo, é a idade que vai determinar o planejamento. Porque olha aqui, ó. Olha só. Bebê de 0 a 1 ano e 6 meses. Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Perceber as possibilidades e os limites do seu corpo nas brincadeiras. Esse é o objetivo. Cada campo de experiência apresenta os objetivos de acordo com os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Nós vimos um pouco disso aí, Gabi deu 2 planejamentos para a gente fazer em cima pegou esse negocinho aí da BNCC, esse eixo. Mas, assim, eu achei mais complicadinho do que quando foi livre. Entendi. É porque não é simples. Porque, olha só, a gente vem, né, antes da BNCC e tudo mais, a gente vem com o nosso planejamento, objetivos gerais, específicos, né? Agora não. Agora, bom, qual é, né, o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento que vai ser contemplado? Na verdade, Thalita, é como se isso aí fosse o objetivo geral? Olha só, isso é uma discussão que a gente tem até hoje sobre isso, entendeu? Thalita, não necessariamente, porque são que parece, né? Parece os gerais, exatamente. Parece. Parece os gerais. O que também não impede de você fazer um trabalho com esses daqui como se fossem os gerais e você ter suas delimitações de objetivos específicos. Porque você é professor, você está formado, você sabe diferenciar o objetivo específico de objetivo geral. Na aula de didática, eu acho que
Isso, eu não sei se vocês já tiveram, né? A gente começou a mexer com isso agora. Ai, que ótimo, que ótimo. É porque, assim, claro que os objetivos, eles não se limitam só a esses. Então, o que a gente tem aqui, dentro desses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, nos aparenta, assim, como se eles fossem os gerais. E eu vejo, Thalita, que é um direcionamento. Sim. A gente não pode ficar solto, entendeu? Agora, partiu daqui. Olha só, por exemplo, aqui, ó. Esse primeiro objetivo para a criança de 4 anos a 5 anos e 11 meses, dentro desse campo de experiência, o eu, o outro e nós, olha só. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Olha só, você está fazendo um planejamento de aula, contando uma história para a criança, e ali fala de um amiguinho que machucou o outro, papapá. Caberia? Claro que caberia, porque a criança tem que entender, que tem que pensar no outro. Você vem aqui, esse objetivo, ele está dentro da proposta daquela aula. Você vai lá e insere lá, né, nesse movimento. A gente só aprende a lidar com a BNCC quando a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, pesquisando. Quem é que estava falando aqui agora há pouco? Eu já esqueci. Foi Sandra que falou, professora, vou falar de BNCC. Foi quem, gente? Foi Sandra Caldas. Sandra Caldas, você está me ouvindo? Professora, estou ouvindo muito bem. Você já se sente totalmente confortável? Não. Dá trabalho, não dá? Fala para as meninas, Sandra. Dá muito trabalho. Às vezes, no meu caso, na minha creche, é um campo por dia. No caso, segunda-feira, é hoje, né? A gente trabalha o eu, o outro e o nós. Então, todas as atividades têm que estar voltadas para esse campo. Tá vendo, e nem gente? sempre é fácil você conciliar, né? Atividade 1, 2, 3, e se não tiver voltada, a orientadora não aceita. Ela fala assim, ó, isso aqui não cabe nesse campo, vai fazer de novo. E de novo, até você conseguir. Mas agora eu tenho umas amigas maravilhosas. Professora, eu vou falar. Que me indicaram o app maravilhoso da BNCC. Tem muitos recursos, gente. O que, Sandra? Um aplicativo. O aplicativo da BNCC. Você baixa e faz a consulta. Aí já vem lá tudo quase que mastigado. Misericórdia. Sandra, passa pra gente. Não tem problema, não. Coloquei no grupo. Sandra. Já coloquei. É aquele? Tá bom, vou salvar. Sabe o que acontece, gente? Eu fico pensando, não tem problema, Sandra, porque assim, a tecnologia, ela tá a todo vapor, né? Claro, a gente não vai fazer do aplicativo a única razão, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que tem que ver, tem que investigar. Mas assim, a tecnologia traz tudo. Eu fico impressionada. Olha, eu não vou muito longe, não. Vamos pegar essa revista aí de educação da Nova Escola, que é antiga pra caramba, né? Gente, hoje a Nova Escola apresenta na internet planos de aula. Os planos de aula prontos. Aonde que na minha época, meu Deus, aonde que ia ter isso prontinho? Tinha que quebrar a cabeça. Diferenciar o objetivo geral. Oi, amor. Eu fiquei 5 anos fora da sala, voltei agora, né? Até falei na aula da professora Gabi. Para mim, foi muito difícil, porque eu tinha aquela listinha dos verbos, né? Objetivo geral, objetivo específico. Mas na BNCC, no caso, a orientadora da minha escola não aceita eu fazer os meus objetivos. Tem que ser tudo ali da BNCC. Então, é como se fosse copiar e colar. Eu acho isso muito errado, mas nas 2 primeiras semanas eu bati muito de frente com ela, porque eu não aceitava. Eu sou professora há 31 anos.
Então, olha quanta coisa que eu já vivi, né? Nossa. Então, é assim, ó. Eu tô com o meu coisa aqui na minha mão. Aí tá assim, ó. Conteúdo, sentimentos e emoções. Objetivo, expressar seus sentimentos e emoções. É isso que eu tenho que escrever. Eu não posso ser criativa, eu não posso nem inventar, eu não posso melhorar a minha aula, né? Achar que não é só isso que cabe ali. Mas se eu colocar, ela manda de volta e fala para eu copiar igual está aqui. Então, eu parei de me estressar. Estava ficando com pressão alta, estava acabando comigo, porque quando a gente é professor das antigas, tem umas coisas novas que é muito difícil internalizar o novo, né? E para mim foi muito difícil. E conversando com as meninas que já trabalham na creche, elas falam assim: Sandra, relaxa, copia e cola que vai passar. Que ela dá o visto, né? Aí eu fiz isso. Falei, tá bom, vou fazer isso. Igualzinho tá aqui. Entendi. Aqui, ó. Deve ser, Sandra, uma... Copiei, colei, recebi até elogio. Mandou um áudio maravilhoso, que até que enfim eu entendi a proposta. É isso, professora. Não, eu entendo a sua fala, porque eu também, hoje eu não trabalho com criança mais, né? Mas assim, eu sempre gostei do novo, de acrescentar, de olhar ali a identidade da criança e tudo mais. E pelo que eu estou percebendo, já é um padrão, né? Tem que seguir esse formato. Eu só não entendi. Entendi, estou vendo aqui. Eu só não entendi o porquê que você não pode fazer. Por exemplo, de repente você está na sua aula e você vai perceber que o objetivo de aprendizagem que está aqui na BNCC não é o suficiente. E você gostaria de colocar outro. Eu, Adriana, não vejo problema nisso. Mas é o que você disse, existem hierarquias, existem normas a ser cumpridas. Se é assim, no fundo, quando você for para a prática, você vai acabar explorando muito mais do que aquilo. Entendeu? Eu sei lá, eu tenho meus... Não, é o que eu falei até na reunião de planejamento do grupão, porque eu sou de falar, sabe? Eu estou insatisfeita, eu não fico quieta, não. Isso. Eu falei para elas assim, eu quero essa eficiência, né? Porque na aula remota o professor tem que ser Mulher Maravilha, Superman. A gente está se virando em 50 para fazer uma aula remota. Eu quero isso quando eu voltar para a sala de aula. Eu quero na minha sala, eu quero olhando minha aula, eu quero que sente na minha sala e veja o que eu estou fazendo. Isso. Porque a realidade, professora, não é essa. Eu sei porque eu vivo essa realidade. Claro. Às vezes o professor entra, pega o telefone, bota na galinha pintadinha, fica lá de 8 a meio-dia vendo galinha pintadinha no telefone. Então. Mas é isso que eu... vê. Aí eu arrumei uma briga com minhas colegas de escola, mas é a verdade. Eu quero isso quando eu voltar, eu quero ver se vai entrar na minha sala. Meu planejamento, hoje eu vou dar isso. Vamos lá ver se a Sandra está dando minha irmã aula que está aqui. Isso que eu quero. Eu não vou falar que eu nunca fiz, lógico que eu já fiz. Não. No final da aula, da massinha para relaxar. Mas aí é diferente, mas eu já tinha cumprido ali o meu planejamento, a minha aula. Aí as meninas ficaram, você tá louca? Agora elas vão ficar em cima da gente. Eu falei, mas eu quero que fique. O professor está sendo muito cobrado nas aulas remotas. Ninguém quer saber. Agora mesmo, eu estava aqui assistindo a aula da senhora, fiquei sem internet. Eu já estou preocupada que amanhã de manhã eu tenho que postar na plataforma e se eu tiver nos meus dados é horrível para eu postar, mas ninguém quer saber como que eu consigo fazer o que eu faço, entendeu? É fogo. Só que eu falo, ninguém fala, e eu sou a encrenqueira. Sandra. Falo mesmo, não fico quieta. Não. Eu acho que tudo é como se fala. Se você fala na tua razão, melhor assim. Você está delimitando seu espaço, sua opinião, né? É o que eu estou te falando. Quando a Thalita me perguntou, né, sobre os objetivos, como que eu vejo a BNCC? Eu vejo como importante, sim, porque tudo muito solto também não está certo.
Mas, ao meu ver, claro, a gente partiu daqui, pegou esses objetivos de aprendizagem, sinalizou quais deles serão contemplados, por que não colocar ali os específicos, né, o que você entende? Então, assim, é uma discussão que não se esgota, entendeu? A gente vai ter muito para discutir ainda, a gente tem muitas coisas para falar sobre isso, e eu gostei da sua fala, Sandra, porque é importante a gente ouvir. Tem mais gente aqui que trabalha com educação infantil, não tem? Bom, só para fechar aqui. Então, gente, vocês entenderam essa parte aqui de consulta na base para navegação? Viu só? É só entrar aqui, a gente tem as opções, se é na introdução, se é na estrutura, se é infantil, fundamental ou médio, e tem um sumário, você vai clicando e você vai nos lugares que você quer. Não tem erro, eu gosto muito de consultar por aqui, porque o documento download é muito bom, mas se a gente pode ter uma praticidade, já que é tanto recurso tecnológico, tanta coisa para consultar, por que não ter, né? Então, esse fica aqui nesse endereço, basenacionalcomum.mec.gov.br/abase. Deixa eu sair daqui. Quem mais falou para mim que trabalha? Eu acho que. Peraí. Educação infantil aqui, quem mais, gente? Esse contato com a BNCC, como é que tá isso para vocês? Gérica, né, Gérica? Gérica, acho que. Não sei se. Peraí, Oi, gente? Ana Paula está comendo. Matias, fala alguma coisa. Para de comer. Aí, te dedurando, Ana Matias. Aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguém aqui, assim como a Sandra, né, tem essa experiência de dificuldade de contato com a BNCC? Alguém que já trabalha? Ou quem está em coordenação, quem está em gestão, percebe alguma coisa na escola, sabe? Vê que as professoras têm dificuldade, não tem, ou aos poucos está caminhando, entendeu? Só para ouvir vocês um pouquinho. Eu vou falar. Na escola que eu trabalho, começou a aderir, né? Assim, só que ela assim, não, deixa bem a gente bem à vontade, né? Da gente planejar. Não é tão exigente como na escola da Sandra, que tem que levar assim ao pé da letra, né? Até porque é uma coisa nova também para eles. Então, é adaptação e a gente está seguindo, né? Entendi. A gente vai levando. Mas Então, que é uma coisa chata, gente? Não vou falar que não é, mas porque a gente, assim, eu também dou aula há muito tempo, tem bastante tempo que eu estou, né, dando aula. Assim, você vem de um ritmo, de uma coisa que você, né, você está acostumada com aquilo ali, né? Mas o novo também é bom, gente. Né? Aninha, não vamos dizer que não é. Oi. A gente vem de uma lista de verbos do curso normal do Elisiário Mata com Marinéia Rodrigues. Isso, né? Aí. De isso tantos aí é uma anos coisa assim, atrás. Isso, é uma coisa assim, que ao mesmo tempo, vamos dizer, antiga, mas é muito válida. Aí vem agora essa BNCC com as coisas meio que pronta, então você tem que se adaptar àquilo que está ali, encaixar ali na sua aula. Então você tem que estar, ainda mais nesse tempo de pandemia, você tem que estar com a cabeça, sabe? Muito fresquinha, muito esperta para estar ligando as coisas direitinho e realmente dá trabalho. Dá trabalho. Essa parte que você não está falando que dá trabalho é chato, dá trabalho, é chato. Mas também, depois que você pega o ritmo, isso, você já vai nessa rotina de pesquisar, as coisas vão melhorando, entendeu? Sim, as coisas vão melhorando. A gente assim, acostumar com a situação, a coisinha entrar realmente na nossa cabeça, e eu acho que dá para caminhar. Sim. Mas que eu prefiro, antigamente eu prefiro. Mas assim, Aninha, quando eu digo que, em parte, me agrada, é quando eu penso na base, eu penso assim, poxa vida, né? Então, se um aluno sair de uma escola pública para uma escola privada, a base está ali, né? A essência está ali. Por esse lado, sensacional, muito válido mesmo. Que é uma coisa assim, se a criança sai daqui para ali, tá eu acho isso interessante, tá válido, entendeu? tá tudo, né? Mas
assim, mas assim, é um trabalho a mais para o professor. Sim. Agora, se a gente tem que seguir, se é um documento, né, curricular, que seja. Depois a gente vai explorando isso da melhor maneira possível. Mais alguém quer falar, gente? Não, professora, o negócio é o seguinte, a senhora disse que hoje não pararia, como é que é? Que se a Professora, senhora... rapidinho, deixa Ah! eu falar. Eu acho que nem a exigência, né? O que você realmente tem que fazer, você tem que se adaptar ao novo, à tecnologia. Para mim está muito difícil a adaptação nesse sentido também, mas é a forma. Eu acho que é a forma como você fala. Claro. Eu estou trabalhando em Maricá há 19 anos. Eu tenho saudade da minha primeira OP, que foi Estelinha Maia. Um monte de gente aqui deve conhecer. Quando eu vejo ela lá no Face, eu vou e falo, melhor OP de Maricá. Já teve uma OP que eu tive depois. Como é que você escreve isso? Eu falo, como eu me sentia. Ela acolhia, gente. É diferente, pô. Você não pode chegar... Eu vou fazer 50 anos. Você não pode chegar para uma pessoa que está 5 anos fora de sala, vai fazer 50 anos e falar assim, você tem que fazer. Eu falei, tá, então me ensina. Não, eu também não sei para te ensinar, não. Procura aí seus meios. Isso já deixa você como? Né? É a forma de falar, gente. Tudo é empatia. Fala-se muito em empatia. Poucas pessoas têm empatia. A verdade é essa. E aí, é uma palavra Sandra... linda, mas não existe, assim. Na maioria das pessoas não tem empatia nenhuma. Tem que ter empatia. Mentira, que ninguém tem. Exige-se, só cobra. Tem que fazer. Mas vem cá, você sentou e me ensinou? Eu não sei fazer. Me ensina. Não posso. Aí fica difícil, né? Aí pronto, aí começa a confusão. Aí, uma coisa que você pode lembrar, Sandra, é que assim, tá pedindo para seguir a base, perfeito. Você pode, dentro da sua, claro, da sua fala assertiva, olha, mas vamos lembrar, né? A gente também tem as competências gerais, né? Então, assim, dá aí também as suas afirmações, porque você disse tudo. Tudo é o como se fala. Eu sou muito suspeita para falar disso. Gente, não é à toa que hoje, eu tô bem... Ai, meu Deus do céu, aí quando eu falo disso, eu lembro da minha tese, que está atrasada. Eu hoje faço meu doutorado, eu estudo relações interpessoais, porque eu acredito verdadeiramente que tudo é o como. Eu sou uma defensora, sabe? Eu estudo empatia, eu estudo o campo das habilidades sociais, eu estudo todo esse comportamento que é necessário ao professor e para ver como que ele impacta seu aluno. Que a maneira como o professor ele se relaciona com o aluno faz toda a diferença. Então, eu estudo esses comportamentos todos lá, sabe? E quando Sandra traz uma fala dessa, eu sou super de acordo. Eu sou uma pessoa que eu admiro, eu não tenho, assim, problema de falar, não. Eu admiro uma pessoa educada. Você não precisa vir para conversar comigo com nada nas suas mãos. Venha com uma palavra de bom dia, sabe? Com licença. Você não sabe? Vamos sentar juntos e vamos aprender, sabe? E quando a gente pensa em base, que a gente discute... Poxa, você está falando aqui de direitos de aprendizagem. A criança tem direito de expressar-se, conviver. Aí você, professor, também precisa ser um reflexo para essa criança, sabe? Então, eu concordo com a tua fala, Sandra. Acho que a gente... Tudo é o como mesmo. E o Brasil... Claro, hoje tem a pandemia e a gente diz que está todo mundo estressado por causa da pandemia, mas sempre teve outros fatores também, né? Sempre houve aí, né, nessa nossa cultura, uma maneira nem sempre adequada de tratar o outro, sabe? Às vezes o ser humano trata o outro de acordo com a maneira como ele está naquele dia, e a vida não é isso. O respeito, ele transcende a isso. É mais ou menos assim, não me levem a mal. O problema é teu, né? Tipo assim, eu não tô bem, tô dando um exemplo. Se eu não tô bem hoje, claro que eu quero que me entendam. Mas eu também não posso sair descontando em todo mundo, porque o problema é meu. Imagina, gente! Então, assim, tem que ter esse filtro, tem que ter. Concordo, Sandra?
E aí, quando a gente fala de professores, de orientadores pedagógicos, que vocês serão, nossa, a gente tem que ter muita empatia mesmo, desenvolver esse respeito pelo trabalho do outro, sabe? Nossa, eu ficaria discutindo com vocês aqui, mas enfim. Como eu estava rindo Professora. aqui... Oi, meu amor. Mas sabe o que acontece também? As pessoas sabem com quem fazem. Porque, por exemplo, se é uma pessoa inferior, eles, assim, solta a faísca, faz o que tem que fazer. Mas quando é um chefe, um patrão, coloca um sorriso no rosto, né? E finge que está tudo bem. Esse é o problema também. Vitória, vou te falar uma coisa. Vou te falar pelos anos que tenho na minha vida de experiência, de trabalho, de escola pública e privada, que não são poucos. Você não está errada, sabe? É por isso que a gente precisa, sim, opinar, a gente precisa falar, a gente não pode sair de uma reunião com aquela sensação de ficar entalado. Peça licença e diga, gente, eu gostaria de emitir minha opinião. Olha, foi pedido para fazer esse projeto, eu, nesse momento, entendo que o projeto não é oportuno. Quero dar a minha opinião sobre isso, mas farei porque fazemos parte de uma equipe. Então, assim, eu acho, Vitória, também, que a gente precisa se expressar mais assertivamente e parar de... Me entenda, tá? Não estou falando você, estou falando de uma forma geral. Ah, meu Deus, começou a reunião de planejamento. Entrou a diretora da escola, né? E tá falando. Gente, é a reunião, é a hora do falar. Não gostou? Vamos expressar. Não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo, não. E isso é outro calo na educação. Professor tem mania de, por exemplo, ele expôs a opinião dele. Né? Professor que eu digo todo mundo ali da educação. Ah, fulano ficou de implicância. Gente, olha só. Expor a opinião, ir contra a opinião de alguém, não é implicância, desde que isso seja feito de modo respeitoso. O ser humano confunde muito, acha que já está de implicância. Então, assim, você está certa. A gente vive numa cultura de que há essa questão aí, não, fulano eu vou tratar desse... Não. Sabe o que eu acho? Remédio para isso tudo? Minha querida, se expresse. Peça licença com educação, opine. Saia daquela reunião com a sensação de ter se expressado. Você pode até não atingir o que você quer, mas amanhã ou depois você vai dizer, olha, gente, me desculpa, mas naquele dia eu dei a minha opinião. Vocês podem até não ter dado valor, mas eu me expressei. Porque eu acho que é uma questão, é um comprometimento ético. Eu acho que é isso. Entendeu? Infelizmente, essas pessoas que só querem ouvir quem interessa, você vai encontrar em todos os lugares. Sabe, Vitória? Isso não é só em escola, não, né, gente? A gente precisa de muito. A gente vive num país, me desculpa. A gente vive num país que, dependendo de como você entra num lugar, você... Verdade, professora. O atendente nem chega perto de você. Você pode ter o maior dinheiro do mundo. Se você entrar simples, ele nem chega perto de você. Mas se você for o pior mau caráter e entrar com cabelo maravilhoso, com uma unha feita, com uma roupa, a gente ainda não conseguiu romper isso no Brasil. Isso existe, isso é explícito. Entendeu? Isso não acabou, isso está aí, está vivo. Isso grita. Entendeu? Mas eu nem vou falar disso, gente, porque isso mexe comigo. Vamos... Vai lá. Professora, é melhor não, professora. Nesse dia, eu fiz uma publicação no meu Facebook falando que eu acho, na minha opinião, que a rede, as prefeituras, o Estado, deveria ter um bônus para dar dados móveis para o professor. Por quê? Você tem que ficar online o dia inteiro. Eu tenho 2 turmas. Se a mãe me dá bom dia e eu não respondo 2 minutos, a minha diretora vem no meu privado perguntar se eu não estou lendo o que a mãe está falando comigo. Então, minha internet tem que ser o quê? Maravilhosa. Tem que ser 6G, 7G, que eu acho que nem existe. Aí, quando eu estou sem internet, né, sem meu Wi-Fi, como é o caso da agora, eu tenho que ir lá no meu telefone que é de conta,
pedir dados. Aí eu fui e fiz uma postagem lá no Facebook. 7 horas da manhã, revoltadíssima. Minhas colegas de rede começaram a comentar. Aí pronto, deu chabu. A diretora ligou para mim, falou para eu tirar a postagem. Eu falei, não, vou tirar. Está no meu Facebook pessoal. Estou fora do meu horário de trabalho, que é 7 horas da manhã, e estou falando uma coisa que é o meu pensamento. Se a rede não me oferece, ela não pode me cobrar. Eu estou sem internet. Minha conta mês passado veio R$211 por causa disso. Desse mês veio R$275 e eu acho injusto. Eu não tenho como professora bancar a minha internet para responder a aula remota. Eu acho isso errado. Entendi. Ela pediu para eu tirar a postagem e eu não tirei. Está lá até hoje. Cheio de comentários, minhas amigas. Isso aí, Sandra. A gente, tipo assim... Ela pediu para você tirar... Apagar a postagem do meu Facebook. Mas você ofendeu? Não, só falei isso. Que eu acho que o professor deveria ter um bônus para colocar dados móveis no seu telefone. Só isso. Seu Facebook, não. Aí não. É diferente de você ir contra a escola e tudo mais. Você está falando de uma não questão... marquei ninguém, não marquei prefeito que eu tenho no meu peito, não marquei vereador, não marquei ninguém. Só estava indignada e coloquei ali no minha rede pessoal. Ela pediu para eu tirar. Professora, e não mas vou eu tirar acho... até não tiro. Eu acho que a minha como opinião. A gente está em 2021. Eu sou um ser crítico. Eu não posso ser mandada por uma pessoa. Até porque eu sou concursada, meu cargo não é comissionado. Eu corri atrás do que eu tenho. Então, não vai ser ninguém que vai mandar em mim. Entendi. Entendeu? Professora, eu acho que é como... Aham. É como a senhora falou, é uma coisa que está enraizada. As pessoas têm mania de querer nos calar, sabe? E a gente vai perdendo a nossa essência se a gente for assim permitindo. Não pode. No fim, a gente não sabe nem mais quem somos. Olha, Vitória, para encerrar, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho muitos anos de coordenação pedagógica, muitos anos. Eu já tive as minhas fases. Óbvio que quando eu comecei, mais novinha, nossa, eu queria, assim, ser prestativa, acolher todos... Eu via que muitas das vezes nos grupos nos quais eu trabalhava, eu queria abraçar, fazer para todo mundo, ajudar. E eu via que tinham colegas que não estavam remando ali no mesmo direcionamento. Então, eu comecei a perceber o quê? Que eu tinha que me expressar mais. Porque era assim, reunião. Reunião é para isso. Vamos fazer? Vamos montar um projeto? Não, vai ser desse jeito? Falou, discordou, acabou. Amanhã é outro dia, vamos para casa. Que fulano não ficou porque ficou chateado. Gente, então assim, Vitória, se você me pergunta, eu digo a você, o segredo é expressemos, sabe? Não deixemos que nossa opinião seja sufocada. Daí, se o outro não entende, é um problema do outro. Mas o que a gente não pode é gerar doenças psicossomáticas para a nossa vida. Porque nós somos seres humanos e todos nós temos o direito de sermos ouvidos. Todos nós temos... Agora, eu sou uma defensora, concordo. Tudo é como se fala. Não vai chegar para mim e dizer assim, professora, cheguei lá na reunião e falei assim, eu tô cansada de... Isso é falta de educação. Peça licença, se imponha, se expresse e dê o respeito. Entendeu? Mas é isso, gente. Essas coisas mexem comigo, eu tenho vontade de ficar falando. Olha, eu vou encerrar, como eu tinha prometido a vocês. Eu falei que ia parar um pouquinho antes hoje, né? Porque eu já tinha me planejado para isso, não dei intervalo. Mas, assim, a gente vai seguindo. Quero agradecer a participação de vocês. Já comecei a botar as notas lá no Tópicos, vou terminar, talvez até hoje ainda. Não, acho que até amanhã. Lembrando que ainda tem grupo que não me encaminhou o estudo dirigido. O prazo era hoje, meus amores. Então, por favor, vejam se conseguem fazer isso no máximo até amanhã, tá bom?
Adriana, Professora? dá licença, posso só lembrar uma coisa? Uhum. Não sei se você se lembra, mas no nosso grupo nós somos só 3, e aí você tinha dado 16 perguntas para a gente. Uhum. Tá? Não sei se você se lembra, porque os outros grupos são maiores. Então, você pode, de repente, na hora que você for visualizar, não lembrar dessa questão que você tinha diminuído as questões para o nosso. Eu lembro, eu anotei. Ah, então tá bom. Fica tranquila, tá? Eu lembrei disso sim, pode deixar. Tá bom. Professora? Oi, meu amor. Rafael, só uma pergunta. As notas que a senhora está lançando não estão junto com, no caso, esse estudo dirigido, não é isso? Já estou lançando a senhora com o está estudo. lançando alguma nota já com... Estou lançando a nota, já olha tá só. lançando com o estudo? Eu estou indo lá tá no Tótibus. O que eu fiz? Meu caderno ele é todo divididinho. Tá até bem bagunçado, de tanto nome que tem de vocês aqui, gente. Tá bem aqui, ó. Aí, o que eu faço? Eu distribuo aqui, depois eu junto aqui e vou lá no Tótibus e já coloquei a nota da P1. Não de todo mundo. Então, o que é a nota da P1? Já é a nota da prova que vale 7, juntando o que eu combinei com vocês. Lembra que eu fiz um documento orientador? Que tinha lá assim, tantos estudo dirigido, meio ponto. Então, já juntei, Rafa, colocando a nota da P1. Vocês têm 2 provas que compõem o Tótibus, a P1 e a P2, certo? Então, o que eu estou colocando lá já é a P1 inteira. O que está lá já é juntando estudo, juntando tudo. Tá ótimo. Tá bom, querida? Já é a P1 redondinha lá. E que P1, Professora, a hein? senhora poderia postar de baixo para cima, né? Porque meu nome é quase o último. Ué, mas eu acho que você já entregou o estudo. É por grupo, Vitória, então você já está lá. Já está lá. Ah, tá. Nós já Estou sem acesso, entregamos professora. fim de semana. Foi mal. Meu amor, ontem à noite eu comecei a receber esse estudo dirigido, a mãozinha não parou, não, meu filho. Eu gosto de fazer meus relatórios, já tudo separadinho, que eu já comecei a ver as perguntas. Assim, depois eu até vou fazer uns comentários sobre algumas perguntas que vocês elaboraram, mas, em sua maioria, eu achei que tá ficando muito bom o material. Sim, deu um pouquinho de trabalho, claro que eu sei que deu. Mas é assim mesmo, gente, nada vem fácil, nada cai do céu, né? Fiquem bem, tenham uma noite de paz, descansem. Nos veremos semana que vem. Agora a gente vai voltando ao ritmo, né? Ao nosso ritmo de organização. A gente vai se organizando com os conteúdos. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês, viu? E, ó, para descansar, hein? Ficar conversando até tarde, não. Tá liberando um pouquinho antes, isso é milagre. Porque a professora aqui é só até 10 e pouco. Isso hoje é um milagre. Fiquem bem, tá, gente? Deus abençoe vocês, viu? Deixa eu fazer um print, vai, bota um coraçãozinho aí, deixa eu fazer um print de vocês. Peraí, vou abrir a câmera. Cadê vocês? Peraí. Deixa eu ligar minha câmera. Peraí, o cabelo tá minguado aqui, mas dá para quebrar um galho, peraí. Te joga ele para um lado, pro outro. Ah, joga para tudo quanto é lugar. Peraí, 1, 2, 3 e vamos lá. Cadê? Calma aí, o coração. Cadê, gente? Bota aí, segura esse coração. Foi. Fiquem com Deus. Ô, Sandra! Beijo! Ô, Sandra, cadê o coração? No lugar errado. Peraí, gente. Peraí, vamos lá. Ô, Sandra, mais uma tentativa, Sandra. Vamos lá, Sandra. Ai, meu Deus do céu. Vai, Sandra. 2, 3 e agora vai, hein? Pronto. Deus, né? Vai estragar a foto. Nada de estragar. Meu coração faz primeiro sempre. Tá tudo certo. Olha que linda com a Naira ali. Oi, gatinha. Deus abençoe vocês, viu? Tenha uma noite abençoada, gente. Boa noite, professora. Obrigada pela fala, por me deixar falar. Não, falemos, Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Tchau. Agora